Boa noite, mestre Gensho, e a todos. Mestre, poderia nos citar o terceiro ponto da originação dependente? A mente ainda no estágio pré-verbal cria da dualidade a separação entre sujeito e objeto. Estou com dificuldade de conceber este ponto além da intelectualidade e do raciocínio. E do racional, Gachô. Você vê que a originação dependente começa com a ignorância, e a ignorância vai gerar uma identidade, né? E vai gerar um desejo de manifestação, e é por isso que existem manifestações e nascimentos. Na realidade, esse tema, originação dependente, é bastante extenso, bastante grande. E, por exemplo, o Lama Padma Santa, meu amigo, que é professor do Vajrayana, escreveu um livro inteiro sobre isso. Chama-se A Roda da Vida. Então, examinar a originação dependente em uma resposta curta é audacioso demais. É melhor lermos um texto longo explicando a originação dependente passo a passo, para compreendê-la no seu conjunto, não nas suas nidanas, nos seus pequenos nós, né, da explicação da originação dependente, que no fundo, tentando resumir, quer dizer: isso é porque aquilo é. Todas as coisas existem em independência de outras. Não existe nada por si mesmo. Tudo é um encadeamento como em um círculo. Cada ponto, você não acha nem início nem fim, todo ponto está amarrado em todos os outros. Tudo sempre ligado e continuando. Isto é porque aquilo é. Boa noite, Sensei. Boa noite, Sangha. O que é experiência espiritual no budismo? Acho que quando fazem perguntas que implicam um livro inteiro, eu passo a mão no nariz, né? A realização espiritual é uma coisa muito vasta. Quando você começa a praticar e recebe recomendações como compreenda corretamente, compreenda a impermanência, isso é um primeiro passo na realização espiritual. Se você depois tem um bom entendimento e um bom pensamento, tem um pensamento correto, entendimento correto acerca das coisas, não deturpe os ensinamentos, não comece com declarações como as que a gente vê constantemente na internet. Seja você o mestre de si mesmo. Isso é uma bobagem. Se nós pudéssemos ser mestres de nós mesmos, então as pessoas sozinhas fariam a realização de um Buda, mas nem Buda fez assim. Buda teve mestres. Não existe esse tipo de possibilidade. Então o pensamento não pode incorrer nesse tipo de erro. E a realização espiritual vai caminhando num aperfeiçoamento de condutas, pensamentos, palavras, até a realização de experiências meditativas que geram sabedoria. E talvez seja esse o espírito da pergunta: onde está essa experiência no budismo? Na experiência meditativa. Mas essa experiência está ausente em outros caminhos espirituais? Não, não está ausente. Outros caminhos espirituais também têm realizações espirituais semelhantes, lhe dão outros nomes, mas as experiências místicas têm identidade entre si. Só um minutinho, Sensei. Boa noite, Sensei.
poderia falar um pouco sobre mantras, dharanis, e como o Zen trata este assunto, Gachô? Os dharanis e os mantras são absorções que entraram no budismo através de contatos com outras culturas religiosas, às quais o próprio budismo primitivo não está infenso. O budismo nasce na Índia e, inicialmente, muitas práticas que eram dos ascetas daquele tempo permanecem dentro do budismo. Os mantras são frases que originalmente são tidas como causadoras de determinados climas ou sentimentos. No caso dos dharanis, por exemplo, eles não podem ser explicitamente traduzidos porque até a representação deles em ideogramas foi feita pelo seu valor fonético e não por eles terem um significado particular. Então a tradução dos dharanis, embora possível a partir de ideogramas, não tem muito sentido porque os dharanis são anteriores e pertencem a outras línguas que eram escritas foneticamente, não com ideogramas. Então há bastante confusão histórica a respeito disso. Os mantras não são muito importantes dentro do Zen, embora não estejam ausentes. Mas nós poderíamos fazer considerações típicas do Zen, não é? Se você recitar um conjunto de símbolos ou de sons com uma boa intenção, eles se transformam em mantras. Assim são, por exemplo, frases como luz, paz e amor para você pode se transformar em um mantra, se você o repetir constantemente. Ele está presente, por exemplo, no Espiritismo e ele funciona como um mantra, se for repetido, assim, em português. Luz, paz e amor para você. Aí se você tomar qualquer som e atribuir a ele um significado benéfico e o repeti-lo muito, ele ganhará esse poder. Mesmo que seja Coca-Cola. Depois de 1000 anos dizendo Coca-Cola, 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 pensando que é um mantra, ele se transformará num mantra. E a mesma coisa é o que nós temos, como expliquei numa outra palestra sobre a fala correta, o uso de palavrões ou insultos são mantras ao contrário. Eles atraem o que é negativo nas outras pessoas e no clima que nos cerca. Por isso, uma das práticas da fala correta é evitar todas as palavras que remetam a maus sentimentos, que tenham sentido de insulto, ou que remetam a sensualidade ou qualquer coisa de baixo significado. Essa consideração é mais importante do que nós falarmos sobre mantras com poderes especiais. Existem forças imateriais que nos levam ou nos afastam do progresso no caminho? Não existe nada fora da mente. Tudo está na mente. E acho que essa frase resume tudo o que teríamos a dizer a respeito de forças de fora. Nem anjos, nem demônios estão nos arrastando para nada. Nós, com nossa mente, é que nos direcionamos para um lado para o outro. Como na resposta anterior, se você diz um mantra com um bom sentimento, você constrói isso. Se você diz palavras que conduzem para baixo, você está provocando essas energias, vamos dizer. Na realidade é você quem faz tudo. E você é
poderoso o suficiente para também mudar tudo em volta, desde que pratique corretamente. Por favor, poderia nos falar sobre a ignorância? Última pergunta, Susi. A ignorância é a raiz do nosso aprisionamento. Por não compreendermos corretamente a impermanência, não compreendermos o vazio de um eu de todas as coisas, por acreditarmos no nosso eu, na nossa identidade pessoal. Por isso, repetimos, por isso voltamos. Por não compreender que a vida é cíclica, cheia de altos e baixos, e sermos incapazes de compreender esses altos e baixos, esses sobes e desces, por nos agarrarmos a estas ilusões, então somos ignorantes. Em sânscrito, a palavra ignorância é avidya. Ela vem da raiz vid. Como são línguas parentes, o sânscrito e o latim, ambas descendentes do indo-europeu, a raiz vid, em latim, deu o verbo videre, em português, ver. A mesma coisa. Avidya significa não ver. Isto é a ignorância.